Prepare-se para uma jornada fascinante, porque hoje vamos desvendar um paradoxo da vida que muita gente confunde. Aquela sensação de que tudo está piorando, quando na verdade é o verdadeiro começo da cura profunda. É um mergulho no que está por trás do espelho, revelando que o desconforto é muitas vezes o primeiro passo para a liberdade. A princípio, pode parecer uma pegadinha do destino, um tapa com luva de peludo. O mal-estar aperta, a paciência, essa joia rara, evapora. Como fumaça, o corpo parece carregar um peso invisível e até as relações antes tão sólidas começam a dar sinais de desgaste. Aí a gente se pega num emaranhado de perguntas. Será que tem algo de errado comigo de novo? Onde foi que eu errei? Mas escuta com atenção. Esse desabamento silencioso, essa sensação de que o casaco da vida não serve mais, não é o fim da picada. Pelo contrário, é o primeiro sopro de um novo começo. Como diria o velho Jung, nada se transforma sem antes ser aceito. E é exatamente isso que o inconsciente, como um jardineiro paciente, faz quando está pronto para ajeitar as coisas. Ele traz à tona o que estava guardado, não para te castigar, mas para mostrar onde a dor fez morada e onde a verdade começa a dar as caras. A cura não chega com um alívio instantâneo, um passe de mágica. Ela vem com a verdade e no início a verdade, como um bom antisséptico, arde. Já sentiu aquele embrulho no estômago quando algo que era normal, de repente te causa um desconforto danado? Palavras que antes passavam batido, pessoas que você engolia a seco, rotinas que você achava suportáveis agora viram um fardo pesado. Não se iluda, isso não é fraqueza, viu? É um sinal claro de que a anestesia emocional que você usou por tanto tempo está perdendo o efeito. E quando o torpor soma, a dor reaparece sim, mas junto dela, como um presente inesperado, surgem a sua consciência, a sua autonomia, a sua voz. E com o tempo, a sua cura. Às vezes, a gente se pega achando que está dando passos para trás, porque o passado, com suas memórias e dores antigas, bate à porta do presente como um velho amigo inconveniente. Mas existe uma diferença gritante. Antes, essas lembranças te pegavam de jeito, te dominavam. Agora elas aparecem, e você, como um observador atento, apenas sente e não foge mais. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosos de que a cura está a caminho. Você parou de correr de si mesmo. E isso, Jung sabia, é o verdadeiro pontapé para a transformação. Não há cura sem um encontro profundo consigo. E esse encontro, meu caro, exige uma baita coragem. Não precisa estar bem o tempo todo. Mas se você está começando a permitir que a sua dor se mostre, sem se desmanchar por causa dela, algo já está mudando. Pode parecer um grão de areia no deserto, mas não é. A maioria das pessoas passa a vida tentando calar o que sente. Você agora está aprendendo a escutar. E essa escuta, mesmo que confusa e silenciosa, já é um pequeno milagre. Outro sinal bem real e às vezes difícil de engolir é que você está mais cansado de sustentar as aparências. Aquela máscara de forte, resolvido e equilibrado está começando a pesar como uma bigorna. E aos poucos, você tem se dado permissão para ser mais real, mais gente. Você solta um não com mais frequência, um não sei com menos, vergonha. Desabafa e até solta uns prantos na frente de alguém. E mesmo que depois bata um certo, será que pegou mal? Uma parte de você suspira aliviada. Esse alívio não vem da exposição em si, mas da autenticidade. Viver um personagem é exaustivo. E quando o corpo começa a chiar, dizendo que não aguenta mais o teatro, ele está no fundo gritando: "Me deixa ser quem eu sou." Jung dizia que tudo o que negamos em nós se transforma em destino. E quando você começa a aceitar seus limites, seus desequilíbrios, suas falhas, você se livra da escravidão da repressão. Você começa a reaver a sua própria história, sem cortes, sem maquiagem, sem negação. E isso, pode acreditar, é puro alívio. Tem mais um sinal, que muitas vezes passa batido. Você parou de se comparar o tempo todo. Não que essa mania tenha sumido de vez,
Mas você se deu conta de que aquela comparação incessante com o vizinho, o colega, o influenciador, só te fazia esquecer quem você era. E agora, mesmo que ainda apareça um cisco no olho aqui e ali, você consegue se puxar de volta sussurrando para si mesmo: calma, a minha história é outra. Esse tipo de consciência é uma raridade, uma maturidade que floresce quando a alma se cansa de correr atrás da validação dos outros e começa a buscar sentido no próprio caminho. Você se dá conta de que o sucesso alheio não é o seu fracasso, que a felicidade do outro não te ameaça e que a sua dor não te torna menos digno de amor. A comparação, como um rio que deságua em outro, começa a dar lugar à compaixão. E essa virada, meu amigo, é cura em estado puro. Outro ponto importante, que pode vir acompanhado de uma pontinha de culpa, é a vontade de ficar mais tempo na sua. Não é tristeza, é uma necessidade urgente de silêncio, de uma pausa, de desligar o barulho do mundo para poder ouvir o que está acontecendo aí dentro. E sim, tem gente que não entende, que diz que você está se isolando, se perdendo. Mas você sabe, mesmo sem ter as palavras certas, que esse tempo sozinho está te costurando de novo. Jung dizia que a solidão não é estar sem os outros, é estar consigo mesmo sem fugir. E se hoje você sente que consegue se suportar melhor, que consegue ficar com seus próprios pensamentos sem entrar em pânico, isso é um sinal profundo de cura emocional. Você está se tornando um lugar mais acolhedor para si mesmo. E tem mais, algo que parece bobo, mas revela um nível de consciência que só o tempo e a vivência trazem. Você começou a questionar o que sempre tomou como verdade absoluta. Velhas certezas estão desmoronando como castelos de areia. Coisas que você jurava serem inabaláveis, agora parecem feitas de papel. Você se pega perguntando: isso é realmente meu? Ou foi algo que me ensinaram quando eu era criança e eu nunca mais parei para pensar? Esse tipo de dúvida pode dar um frio na espinha no começo, mas é um sinal claríssimo de que a sua alma está acordando. Porque acreditar em tudo que te empurraram goela abaixo sem filtrar nada é pura submissão. E agora, o que você quer é consciência. Quer sentir o que te faz sentido, não apenas repetir o que disseram que era certo. Esse é um sinal de expansão. Quando a consciência se alarga, ela rasga as velhas molduras e mesmo que isso assuste, você percebe que é crucial. O seu eu antigo, como uma casa em ruínas, começa a desabar, e por trás da poeira da dor, começa a surgir algo novo. Não é algo pronto, nem perfeito, mas é verdadeiro. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um lembrete sussurrando aos ouvidos. Você não está quebrando, você está se abrindo. E sim, vai ter bagunça, uma zona daquelas. Mas dessa vez não é destruição. É uma reconstrução do seu próprio templo. Então, se neste exato momento você se sente mais sensível, mais pensativo, mais questionador, se está chorando por coisas antigas, lembrando de feridas que você achava que estavam cicatrizadas, se você está estranhando a pessoa que está se tornando, respira fundo. Você não está à deriva. Você está, na verdade, voltando para casa. Você pode não notar ainda, mas existem sinais claros de que esse processo já começou dentro de você. Por exemplo, você começou a se irritar com coisas que antes aceitava numa boa. É como se algo lá no fundo dissesse: não aguento mais fingir que está tudo bem. Isso não é rebeldia gratuita. É a integridade voltando a habitar o seu corpo. Outro sinal. Você se afastou de algumas pessoas. Não por orgulho, mas por uma necessidade instintiva de proteção. É como se a sua alma estivesse fazendo uma faxina no espaço para algo novo entrar. Talvez você até tenha se sentido culpado, mas não se engane. Esse afastamento não foi abandono. Foi sobrevivência emocional. Mais um sinal, o silêncio. Antes um bicho-papão começou a incomodar menos. Aliás, você até passou a procurá-lo. Não por isolamento, mas porque percebeu que no silêncio você se escuta melhor. E quando a gente começa a se escutar, a gente começa a se lembrar de quem era, de quem tentou ser para agradar, e de quem realmente é. Tem gente que pensa que cura é sinônimo de leveza imediata, um salto para as nuvens. Mas antes da leveza,
vem a lucidez. E a lucidez no início tem um gosto meio amargo porque ela desmonta todo o teatro da adaptação. Você começa a enxergar que passou anos a fio tentando ser aquilo que esperavam de você. O filho ou a filha perfeita, a parceira compreensiva, o profissional exemplar. Mas por dentro, algo foi se perdendo. E agora, esse algo quer voltar. É por isso que você está mais sensível, mais seletivo, mais cansado de agradar, mais sincero. Você não está mais disposto a vender sua alma por aceitação. Isso assusta, eu sei, mas também liberta. E a dor que aparece agora é apenas o que estava preso há anos batendo na porta pedindo para sair. Existe mais um sinal sutil, mas profundamente revelador. Você começou a duvidar do seu eu antigo. Aquele que sempre cedia, que sorria para manter a paz, que aceitava tudo para não ser rejeitado. Esse eu está se tornando um sapato apertado. E é porque uma nova identidade está brotando, não construída pela carência, mas pela verdade. Quando você começa a curar, uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo aparece. Você não sabe mais exatamente quem é, mas sabe, com uma clareza cristalina, quem não quer mais ser. Esse é um ponto sagrado da jornada, o momento em que a alma começa a se despir da persona, da máscara, e volta a respirar por si mesma. E aí, adivinha? Mais um sintoma aparece que parece uma recaída. Você sente raiva, não de alguém específico, mas de tudo. De si, dos outros, do passado, das injustiças, das vezes em que você ficou calado. Essa raiva não é descontrole. É o fogo da dignidade voltando a queimar. O corpo sente. O coração pulsa diferente. Você começa a dizer não, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mas diz. E esse não é contra ninguém. É um sim, retumbante, a sua própria integridade. A cura, lá no fundo, é isso. O retorno da alma ao próprio corpo, a reconquista do direito de sentir, de desejar, de existir plenamente. Então, se você está mais confuso, mais sensível, mais cansado, se está mais intolerante ao que antes tolerava, se está chorando mais, dormindo mal, falando menos, não se desespere. Esses não são sinais de colapso, são sinais de verdade, são sinais de cura. Continue, mesmo que doa, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça que o mundo está desabando, porque às vezes desmoronar é a única forma que a alma encontra para se reorganizar. E o que vem depois? O que vem depois é novo. É seu. É limpo. Tem algo que quase ninguém fala sobre esse processo de cura. Ele pode te deixar mais sensível do que nunca. E isso não é um sinal de fraqueza. É porque as barreiras que antes te mantinham anestesiado começaram a ruir. Você começa a captar mais o que os outros sentem. Entra em lugares e percebe o peso do ambiente. Ouve. Uma frase simples e ela te atravessa como se tivesse sido feita sob medida para você. Pode parecer exagero para quem observa de fora, mas por dentro você sabe. Seu campo emocional está mais aberto. E esse é um dos sinais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais verdadeiros de que sua alma está voltando a respirar. Jung dizia que a alma se comunica por símbolos, sensações e imagens internas. E quando você começa a curar, essa linguagem secreta desperta. Seu corpo vira uma bússola, suas emoções, um radar, seu silêncio, um território fértil, cheio de mensagens que você nunca tinha aprendido a decifrar. É aí que outro sinal aparece. Você para de negar o que sente, mesmo quando não gosta do que sente. Você já não tenta mais se convencer de que está tudo bem. Não engole o choro com desculpas esfarrapadas. Não sorri para todo mundo enquanto por dentro está em pedaços. Pelo contrário, você começa a sentir com mais presença. E aos poucos começa a entender que as emoções não são o problema. São o aviso. São os sinais. A tristeza não é fraqueza. É o luto pelo que você perdeu de si mesmo. A raiva não é maldade. É o seu limite gritando depois de ter sido ignorado por tempo demais. A ansiedade não é um defeito. É sua alma,
tentando te avisar que você está vivendo longe da sua verdade. E quando você começa a escutar isso, algo se reconfigura por dentro. Você deixa de lutar contra si e começa pela primeira vez a cooperar com a sua própria vida interior. Mais um sinal que pode te assustar, mas que revela um mundo. Você começa a se sentir um peixe fora d'água entre pessoas que antes te faziam todo o sentido. Não é arrogância, é uma diferença de vibração. Algumas conexões que antes eram fáceis agora parecem forçadas. Conversas rasas te esgotam, fofocas te sufocam. Certas reuniões parecem apenas ruído. E você se pega perguntando: será que sou eu que estou me afastando do mundo? Mas a verdade é o oposto. Você está se aproximando de si. E nem todo mundo vai conseguir acompanhar esse movimento. Jung falava da individuação como um processo solitário, não porque você escolhe a solidão, mas porque no caminho da alma, nem todos os vínculos sobrevivem à verdade. E é preciso uma dose cavalar de coragem para não se sabotar nesse ponto, porque é exatamente aqui que muita gente recua. Volta a agradar, volta a fingir, volta a caber em moldes que já não servem mais. Mas você não precisa voltar. Você pode seguir em frente, mesmo que seja estranho, mesmo que doa perder alguns rostos conhecidos, porque o que está vindo é a sua autenticidade, e ela não combina com disfarces. Tem mais um sinal que surge quando a cura está em pleno vapor. Você começa a olhar para o passado com outros olhos, como se tirasse uma névoa. Não é que você esqueça o que viveu, mas começa a enxergar o que aquilo tentou te ensinar. Aquela relação que te machucou profundamente, agora parece um espelho. Você percebe que ali você aprendeu sobre seus limites, sobre a sua fome de ser amado, sobre o quanto você aceitou migalhas esperando um resgate milagroso. A infância começa a voltar em flashes, frases ditas pelos seus pais, gestos que você guardou no corpo, ausências que ainda ecoam. E em vez de fugir dessas memórias, você as observa com mais ternura, com mais presença, sem tanto julgamento. Isso não é esquecer, é integrar. E integrar é um estágio avançado de cura. É quando a sua história para de te ferir e começa a te revelar. É quando você entende que tudo que te quebrou também te mostrou onde você precisava se reconstruir. É nesse ponto que a sua identidade começa a se transformar. Você já não se define mais pelas suas feridas, mas pelo que você fez com elas. E isso é uma virada na alma. Outro sinal sutil que costuma passar despercebido. Você começa a respeitar o tempo. Para de querer acelerar tudo. Começa a aceitar que algumas respostas só vêm no silêncio. Que algumas emoções precisam amadurecer. Que o caminho não é uma corrida, é um retorno. E com isso, nasce algo raro. A paciência consigo mesmo. Você deixa de se forçar, de se comparar, de exigir perfeição, e começa a se tratar como alguém em processo, alguém que está voltando para casa depois de anos vivendo para fora. Você começa a falar com mais gentileza com seu corpo, a comer com mais consciência, a dormir com mais cuidado, a descansar sem culpa. E se pergunta: se fosse alguém que eu amo vivendo o que eu vivo, como eu trataria essa pessoa? E aí, a ficha cai. Você merece esse cuidado também. Esse gesto tão simples, tão silencioso, é um sinal luminoso de que você está se curando, de que o autoabandono está perdendo força, de que a rejeição interna está sendo substituída por presença. Você não precisa entender tudo agora, nem se sentir pronto. Você só precisa continuar escutando porque o que está vindo à tona é seu e está pronto para ser acolhido. Existem curas que não fazem alarde, não vêm com fogos de artifício, nem com finais felizes de novela. Elas chegam como um cansaço estranho, como uma vontade de recomeçar, mesmo sem ter um mapa claro de por onde ir. A verdade é que quando a alma começa a se curar, ela desmantela o que foi construído apenas para agradar aos outros. E esse processo, por dentro, parece uma demolição silenciosa. Mas é justamente aí que mora um dos sinais mais verdadeiros. Você começou a desaprender. Sim, você começou a desaprender quem te ensinaram a ser.
E isso é assustador. Porque grande parte do que você acreditava ser sua personalidade era, na verdade, uma armadura, uma defesa. Jung dizia que o que chamamos de eu, muitas vezes é apenas um conjunto de máscaras bem arrumadas, papéis que assumimos para sobreviver, personagens que criamos para sermos aceitos, protegidos, reconhecidos. E quando a cura começa, esses papéis começam a se desfazer. Você começa a olhar para trás e pensa: quem era aquela pessoa que aceitava tudo em silêncio? Por que eu sorria tanto quando por dentro só queria chorar? De onde veio essa mania de me justificar o tempo inteiro? Essas perguntas não são uma crise de identidade. São sinais de emergência da sua identidade real. O verdadeiro eu, aquele que você sufocou para caber, está voltando. E o que vem com ele? Desconforto, insegurança, medo, mas também intuição, força e um novo tipo de paz. Não a paz da adaptação, mas a paz da verdade. Outro sinal forte que surge nessa fase é a autoobservação sem culpa. Você começa a perceber suas reações, seus gatilhos, suas repetições, sem cair na autocondenação imediata. Sente raiva e, em vez de se julgar, se pergunta: o que isso está tentando me dizer? Você se fecha e, em vez de se forçar a interagir, se acolhe. Sente tristeza e não corre para tapar o buraco. Você senta ao lado dele. Isso é cura. É quando você deixa de ser prisioneiro das suas reações e começa a se tornar responsável por elas, com uma boa dose de compaixão. Mas um movimento que acontece é ainda mais sutil. Você começa a sentir saudade de si mesmo, mas não daquele você que era forte e funcional. Você sente saudade de uma versão mais viva, mais leve, mais espontânea, que existia antes das máscaras. Talvez venha uma lembrança de infância, um sabor, uma canção, um cheiro, e com ela, a sensação de eu ainda estou aqui. Esse resgate é precioso, porque não se trata de voltar a ser quem você era, mas de recuperar a parte de você que nunca deveria ter sido silenciada. É como se a cura fosse uma arqueologia da alma. Você vai escavando, limpando, soltando as camadas de poeira emocional até reencontrar aquilo que sempre foi seu. Jung chamava isso de processo de individuação, o retorno à totalidade. Não um ideal de perfeição, mas uma integração dos seus opostos, das suas sombras, dos seus pedaços soltos. É por isso que nessa fase, outro sinal aparece. Você começa a aceitar que algumas dores talvez nunca desapareçam totalmente. E tudo bem. Você para de buscar a eliminação da dor e começa a buscar a convivência com ela. Você entende que tem feridas que não se curam, mas que deixam de sangrar, que viram marcas, e que essas marcas contam a sua história, não a sua sentença. Isso tira um peso enorme dos ombros. Você para de esperar a cura como um milagre futuro e começa a percebê-la nos pequenos gestos do dia a dia. Levantar da cama com mais carinho, não se forçar a sorrir o tempo todo, cuidar do corpo sem pressa, falar mais devagar, pedir ajuda, dormir melhor, se permitir errar. Tudo isso são sinais. Sinais de que você está voltando a morar em si, sem exigências, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. E tem outro ponto que chega nessa fase, às vezes com uma pontada de vergonha, às vezes com espanto. Você começa a sentir raiva de quem você amou demais. Essa raiva é muitas vezes mal compreendida, mas ela é um marco importante da cura, porque por muito tempo você engoliu tudo calado em nome do amor. Aceitou migalhas, justificou ausências, romantizou violências emocionais. E agora, você vê com clareza. Você vê o quanto doeu, o quanto você se traiu, o quanto você fingiu que estava tudo bem para não perder o pouco de afeto que recebia. Essa raiva não é vingança. É o seu coração gritando, chega! E quando você consegue sentir isso sem se afogar na culpa, você dá um passo gigante em direção à sua integridade. Você deixa de ser cúmplice da sua própria dor e começa a ser guardião da sua saúde emocional. Isso, meu amigo, muda tudo. Você para de aceitar o mínimo,
de correr atrás de quem nunca ficou, de justificar o injustificável. E não é que você virou alguém frio como gelo, mas porque finalmente entendeu o seu valor. Esse é talvez o maior sinal de todos. Você se reconhece. Você se olha no espelho com mais respeito e começa a viver como alguém que merece o que deseja, não como alguém que se contenta com as sobras. E quando essa consciência ilumina o seu interior, o corpo inteiro respira diferente, como se tirasse um peso do peito. Tem uma hora em que o corpo, esse sábio companheiro, começa a falar mais alto que a mente. Você tenta pensar positivamente, manter o foco, controlar os sentimentos, mas o corpo, como um espelho da alma, te desmascara. O sono fica desregulado, a respiração encurta como um suspiro, a fome oscila, a pele se manifesta, tensões se acumulam em lugares que você nem sabia que existiam. E aí vem aquela sensação incômoda. Tem algo errado comigo. Mas não tem. O que está acontecendo é que seu corpo, como um fiel protetor, começou a te guardar de uma forma nova, gritando com sintomas aquilo que sua mente ainda se recusava a enxergar. Esse é mais um sinal claro de cura. A conexão entre a psique e o corpo começou a se reajustar. E isso pode parecer estranho, mas Jung já dizia que o inconsciente se manifesta no corpo quando a mente se recusa a escutar. Não é fraqueza, é coerência. Seu corpo, como um amigo sincero, parou de fingir que está tudo bem. Ele treme quando você se força a ir contra si mesmo. Trava quando você diz sim, querendo dizer não. Se fecha quando você se expõe onde não se sente seguro. Cansa quando você tenta agradar todo mundo. E você começa a perceber que pela primeira vez, ele está te dizendo a verdade. Nesse momento surge algo precioso, como um tesouro escondido. Você começa a confiar mais na sua intuição do que nas 1001 justificativas que a mente te dava antes. Você sente quando um lugar não é para você. Sente quando alguém está te manipulando, mesmo que com um sorriso no rosto. Sente quando está se traindo. E mesmo que não consiga mudar tudo de uma vez, você começa a respeitar esse sentir. A intuição é um dos maiores sinais de cura em andamento, porque ela só aparece com clareza quando a alma está menos poluída, menos distraída, menos domesticada. E ela vem com uma simplicidade desarmante. Vai por aqui. Não responde agora. Esse silêncio é necessário. Isso não é seu. Você começa a escutar uma voz interna que por anos esteve abafada, e essa voz é finalmente a sua. Outro sinal profundo aparece nessa fase. Você começa a perceber que a raiva que sentia dos outros estava, na verdade, camuflando a tristeza que sentia por si mesmo. A dor de não ter sido visto, de não ter sido amado como precisava, de ter sido condicionado a se adaptar para sobreviver. E quando você para de jogar essa dor no outro e começa a acolhê-la dentro de si, a relação com o passado muda, como uma paisagem que se revela. Você começa a entender seus pais com outros olhos, não para justificar nem para esquecer, mas para compreender que muitas vezes eles também estavam feridos e que, sem perceber, te entregaram a dor que não souberam curar neles mesmos. Essa compreensão não é puramente racional. Ela acontece quando você se permite sentir o que foi calado por muito tempo. Chorar pelo que você nunca recebeu, pedir perdão por ter se abandonado tentando ser o filho perfeito, sentir saudade da infância que nunca viveu, e aceitar que mesmo com tudo isso você ainda está aqui, inteiro, respirando e começando a se reconstruir. É nesse ponto que nasce uma nova relação com a sua história. Ela deixa de ser uma prisão e vira matéria-prima. Você para de carregar a dor como uma sentença e começa a tratá-la como uma semente, porque ali, naquilo que te feriu, também está escondido aquilo que pode te curar. Jung acreditava que o sintoma é uma tentativa da alma de se curar. A ansiedade, a depressão, os medos, os bloqueios, tudo isso carrega uma mensagem. E quando você começa a escutar essa mensagem, o sintoma não precisa mais gritar. É por isso que você começa a sentir mais leveza nos lugares onde antes só havia dor. Não porque a dor sumiu, mas porque você mudou sua forma de estar com ela. E isso é liberdade.
Outro sinal poderoso é que você começa a desejar menos aprovação. O que antes te feria profundamente, o olhar do outro, a crítica, a rejeição, ainda dói sim, mas não te paralisa. Você sente, mas não muda a sua essência por isso. Você começa a escolher a verdade, mesmo quando ela não agrada. E aos poucos você vai entendendo que não precisa convencer ninguém. Seu valor não depende de ser entendido, e sua história não precisa ser validada por ninguém para ser real. Isso te devolve dignidade. Silenciosamente, você se reposiciona. Você fala menos, explica menos, justifica menos, mas vive mais alinhado com o que sente. E nesse ponto, algo sutil e revolucionário acontece. Você começa a se tratar com o mesmo respeito que esperava dos outros. Você para de se diminuir nas próprias falas, para de rir de si como forma de se proteger, para de se sabotar quando as coisas começam a dar certo. Você começa a se olhar com menos ironia e mais presença, como alguém que passou por muito e está voltando para casa. Você entende que sua vulnerabilidade não é um problema a ser consertado, é uma verdade a ser acolhida. E isso muda a forma como você se relaciona com o mundo. Você deixa de buscar refúgio nas máscaras e começa a construir abrigo dentro de si. Esse é o tipo de cura que ninguém vê de fora, mas que transforma tudo por dentro. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada para ninguém. Esse é um dos sinais mais libertadores e também mais solitários da cura, porque durante muito tempo, a vida foi uma tentativa desesperada de ser visto, de mostrar que você valia a pena, que era suficiente, que merecia estar ali. Mas agora o palco perdeu a graça. Você começa a sair do espetáculo e, em silêncio, volta a ocupar o centro do seu próprio mundo. Não para ser aplaudido, mas para ser real. Jung dizia que o processo de individuação exige atravessar o deserto do reconhecimento externo. É quando a alma para de pedir aprovação e começa a buscar a verdade. E a verdade às vezes dói. Ela mostra que parte das suas escolhas não vieram do desejo, vieram do medo. Medo de ficar sozinho, medo de decepcionar, medo de não ser amado. Você trabalhou demais, cedeu demais, deu demais. E agora se vê exausto, vazio, tentando lembrar quando foi a última vez que fez algo só, porque queria e não porque devia. Essa consciência é dolorosa, mas é um divisor de águas. Você para de viver no modo sobrevivência e começa a questionar o que significa de verdade estar vivo. E então, vem outro sinal sutil, mas profundo. Você começa a desacelerar. Não é que você tenha virado alguém zen da noite para o dia, mas algo dentro de você percebe que correr não adianta. A ansiedade de antes era só uma tentativa desesperada de escapar do vazio. Agora você aceita sentar com o vazio. Isso muda tudo. Você começa a dizer não para compromissos que não fazem sentido, começa a abrir espaços na agenda, começa a priorizar o que antes deixava por último, você. E mais do que isso, você começa a dar mais valor aos encontros que te nutrem do que aos que te distraem. Começa a buscar vínculos que respiram, não só relações que servem. As conversas rasas perdem o gosto. A presença verdadeira vira uma necessidade. E talvez por isso outro sinal aparece. Você começa a atrair pessoas diferentes. Gente que fala com o coração. Gente que não tem pressa de ir embora. Gente que não se assusta com suas lágrimas. Porque agora você também está mais verdadeiro. E a verdade, quando encontra espaço, começa a criar campo. Jung dizia que o inconsciente se autorregula. Ou seja, quando você começa a mudar, seu entorno começa a responder. Você não precisa afastar ninguém. As relações que não vibram mais com você simplesmente perdem a força. E sim, isso pode doer. Mas há algo de sagrado nesse vazio que se forma. É ele que vai receber as novas sementes. Outro sinal íntimo de cura. Você começa a recuperar o prazer de estar consigo mesmo. Não o prazer superficial de se distrair, mas o prazer silencioso de se bastar. Caminhar sozinho sem sentir solidão, fazer uma refeição consigo sem pressa, olhar o céu sem sentir culpa de não estar produzindo.
Isso não é isolamento, é reconexão. Você deixa de buscar fora o que só poderia nascer dentro. E com isso, um novo tipo de autoestima começa a emergir, não baseada na performance, mas no simples fato de ser. Você percebe que não precisa ser perfeito para merecer descanso, nem ser forte o tempo inteiro para merecer amor. Você começa a se tratar com mais ternura, a pedir menos desculpas por existir, a respirar mais fundo antes de reagir, a responder com mais calma ao que antes te disparava. E isso não é evolução espiritual forçada, é sinal de amadurecimento emocional real. A cura nunca foi um estado final. Ela é um processo em espiral. Você volta a lugares antigos com uma nova consciência, e às vezes isso assusta. Você pensa, mas eu já tinha superado isso. E de repente se vê sentindo tudo de novo. Mas há uma diferença. Agora você não está mais sozinho com isso. Você está com você. Essa presença consigo muda a forma como você lida com as recaídas. Em vez de se culpar, você acolhe. Em vez de se afundar, você observa. Em vez de fugir, você respira. E nesse simples gesto de se manter ao seu lado, mesmo em dias ruins, nasce uma nova confiança. Você começa a confiar em si. Não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de se abandonar. Esse é um dos sinais mais profundos da cura. Você não desiste mais de si com tanta facilidade. E mesmo quando se sente perdido, há algo dentro que sussurra. Continua, isso também vai passar. Essa voz é sua, e ela foi ganhando força enquanto você achava que estava desmoronando. Porque a verdade é que cada pedaço que caiu deu espaço para algo novo crescer. Você não está se desfazendo, você está se revelando. Um dia, você acorda e percebe que não sente mais raiva. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você finalmente soltou o peso. É estranho. Você viveu tanto tempo em tensão, com o peito fechado, o maxilar travado, o corpo em alerta, que quando essa rigidez começa a ceder, vem até uma dúvida. Será que eu estou me acostumando com a dor? Ou será que estou começando a sair dela? A resposta não vem em palavras. Ela vem em sensações. Você percebe que está mais leve, mais silencioso por dentro, menos reativo, mais observador, mais consciente de si, sem precisar se defender o tempo todo. E aí você entende. Esse é um sinal de que o ciclo de sobrevivência está começando a se encerrar. Carl Jung dizia que a cura não é apagar o passado, é integrar a sua história de forma que ela não te controle mais. E quando isso começa a acontecer, você sente que está menos dentro da dor e mais fora do ciclo. Você ainda se lembra de tudo, mas agora lembra com menos peso, com mais compaixão, com um tipo de olhar que só quem atravessou sabe ter. E com isso vem outro sinal silencioso, quase invisível para quem está de fora. Você começa a se cuidar sem esforço. Não como uma obrigação, mas como um reflexo natural de quem voltou a habitar o próprio corpo. Você se alimenta com mais presença, dorme com mais carinho, presta atenção em como se sente depois de encontrar certas pessoas, faz escolhas pequenas, mas simbólicas, muda o tom da luz do quarto, escolhe melhor a música, fala com mais gentileza com seu próprio corpo. Você não está mais tentando se consertar, está aprendendo a se acolher. E isso muda tudo. É nessa fase que você começa a perceber que aquilo que você chamava de defeito por tanto tempo era só defesa. A carência era a fome de afeto verdadeiro. O controle era medo do abandono. A ansiedade era um radar emocional ativado por traumas que ninguém viu. O perfeccionismo era a tentativa desesperada de ser aceito. E quando você entende isso com o coração, não com a mente, a rigidez se dissolve. Você não precisa mais lutar contra quem você foi. Você começa a agradecer por ter feito o que era possível com a consciência que tinha. E isso abre espaço para algo novo nascer. Sem culpa, sem cobrança, sem pressa. Outro sinal forte dessa etapa. Você sente que pode errar sem se destruir por dentro. É como se sua exigência começasse a se dissolver. A voz interna que antes gritava, "Você nunca é bom o bastante", agora sussurra, "Está tudo bem. Tenta. De novo."
Você começa a se tratar como trataria uma criança que está aprendendo a andar, com paciência, incentivo e afeto. E é aí que acontece algo quase mágico. A criança ferida que mora em você começa a confiar, começa a relaxar, começa a soltar o medo de ser rejeitada, porque ela vê que agora existe um adulto presente. Alguém que não vai mais embora, quando as coisas ficam difíceis. Alguém que não se abandona mais. E esse alguém é você. Esse tipo de reconciliação interna é uma das marcas mais bonitas da cura, porque ela não vem com fogos de artifício. Vem com silêncio, com lágrimas quietas, com alívio, com uma respiração que volta a ser profunda depois de anos em modo de alerta. Jung falava da importância de reencontrar o self, a essência que sempre esteve ali, mas que ficou soterrada por traumas, crenças e adaptações. E agora ela começa a emergir, não como um personagem novo, mas como uma parte antiga de você que finalmente tem espaço para existir. E essa parte não grita, ela observa, ela escolhe com mais calma, ela diz não com firmeza, ela ama com presença. Ela não precisa provar nada nem se explicar o tempo todo. Ela simplesmente é. Outro sinal profundo dessa fase. Você começa a sentir gratidão sem forçar. Não aquela gratidão de agenda, imposta, obrigatória, mas uma gratidão que brota, espontaneamente em pequenos momentos, no cheiro do café, no toque do sol no rosto, na conversa com alguém que te escutou de verdade. Essa gratidão não vem para negar o que doeu, ela vem para reconhecer o que permaneceu vivo mesmo depois de tudo. Você começa a perceber o que floresceu dentro de você, apesar das cicatrizes. E isso te devolve dignidade. E talvez o sinal mais simbólico de todos. Você começa a perceber que sua presença já é cura para outras pessoas. Sem esforço, sem se esforçar para salvar ninguém. Só sendo. Gente que se sente acolhida perto de você. Gente que se sente segura para falar. O que nunca disse. Gente que agradece sua escuta, seu olhar, sua calma. Porque quando você se cura, você se torna abrigo. E esse é o tipo de cura que não precisa de diplomas nem de técnicas. É presença, é verdade, é entrega. E agora você sente. Você não precisa mais fugir, nem de si, nem da sua história, nem da sua luz. Você pode existir inteiro, inteira em tudo que você é, com sombras, com falhas, com cicatrizes e com beleza. Porque agora você não está mais tentando ser amado. Você está pronto para amar. Você passou por tanta coisa que nem sabe ao certo onde começou a mudar. Foi aos poucos. Talvez no dia em que disse não pela primeira vez, com medo. Mas não, voltou atrás. Ou quando chorou por algo antigo, e ao invés de se culpar, se acolheu. Pode ter sido no momento em que olhou para o espelho, e pela primeira vez não se julgou. Ou talvez naquele silêncio em que tudo parecia perdido, mas uma parte, sua sabia que ainda havia caminho. É difícil perceber quando a cura começa, mas é impossível ignorar quando ela já está em curso. Você está aqui inteiro, cansado talvez, mas mais verdadeiro. E há um tipo de cansaço que é sagrado, o cansaço de quem lutou para não perder a si mesmo. Carl Jung dizia que o caminho para a totalidade exige atravessar a própria escuridão, não negá-la, não disfarçá-la, mas caminhar com ela até que se torne luz. E é isso que você tem feito. Você foi até onde doía, olhou o que evitava, soltou o que não cabia mais, sentiu o que precisava ser sentido. E mesmo quando tudo em você queria recuar, você continuou. Isso por si só é cura. Você percebe que já não se pune como antes, já não força sorrisos quando está exausto, já não se sabota quando algo começa a dar certo. Você começou a confiar, não em tudo, não em todos, mas em si. Isso muda a qualidade dos seus dias. Você começa a viver com mais pausa, a escutar o que não é dito, a ler o corpo antes de obedecer à mente, a intuir o que precisa ser feito e o que pode ser deixado para depois. Você começa a viver no presente com mais inteireza, e nesse presente, algo se revela. A sua presença já é suficiente. Você não precisa fazer barulho para ser sentido,
nem se explicar para ser real, nem se apressar para acompanhar ninguém. Você está, enfim, no seu tempo. E isso cura. Cura o corpo, cura a alma, cura os ciclos. Jung falava que a psique se equilibra sozinha quando encontra espaço para ser vivida com verdade. E agora você se tornou esse espaço. Você começa a perceber que o amor que procurou nos outros era, na verdade, um reflexo do amor que você precisava aprender a dar a si mesmo. E isso muda tudo. Você já não pede presença de quem nunca ficou. Já não força portas que não se abriram. Já não corre atrás de quem não soube ver quem você era. Você não tem mais medo de ir embora, porque entendeu que partir às vezes é um ato de permanência consigo mesmo. E talvez nesse ponto da jornada você perceba algo que ninguém te contou. Curar-se não é voltar a ser quem você era antes da dor. É se tornar alguém que nunca teve permissão para existir até agora. Alguém mais calmo, mais lúcido, mais verdadeiro, mais silenciosamente forte. E o mais bonito disso tudo é que agora você não quer mais perfeição. Você quer presença. Você quer vínculos que respiram. Você quer gestos que não mentem. Você quer alma. E por querer alma, você começa a reconhecer a sua. Você escuta o que ela sussurra, sente quando ela se fecha, a respeita quando ela pede pausa, a celebra quando ela floresce, mesmo discretamente. Você voltou a habitar sua essência. E quando isso acontece, tudo ao redor muda, não porque o mundo virou um lugar melhor, mas porque agora você está inteiro no que vive. Você olha para trás com respeito, olha para a frente com leveza e olha para dentro com ternura. É assim que se sabe. A cura começou. E mesmo que o caminho siga, você não é mais o mesmo. Você agora se escuta, se acolhe, se honra. E talvez pela primeira vez na vida você sinta paz ao dizer: eu estou aqui, com tudo que sou, e tudo bem. Se alguém te perguntasse hoje como saber se a cura começou, você talvez não saberia responder com palavras, mas seu corpo saberia, seu olhar diria, seu silêncio contaria a história inteira. Porque a cura verdadeira não faz barulho. Ela floresce no invisível, como os sinais que só o coração é capaz de reconhecer. E se você sentiu cada palavra deste vídeo como se ela tivesse sido escrita para você, então talvez tenha sido mesmo. Se essa jornada de autoconhecimento te tocou e te fez refletir, considere dar um like e se inscrever no canal. Sua presença e seu apoio nos ajudam a continuar trazendo conteúdo que faz a diferença. Até a próxima.